A vida é feita de altos e baixos e muitas vezes nos vemos diante de desafios que parecem maiores do que podemos suportar. Seja em momentos de crise financeira, problemas de saúde, dificuldades nos relacionamentos ou qualquer outra situação difícil, a sensação de estar perdido pode nos consumir. Mas é nesses momentos que a confiança em Deus se torna a nossa âncora, nos lembrando que Ele está no controle de todas as coisas e que nada é impossível para Ele. Quando enfrentamos situações difíceis, o primeiro instinto pode ser o de querer resolver tudo com nossas próprias forças. Queremos agir, corrigir, controlar. No entanto, a palavra de Deus nos ensina algo diferente. Confiar. Confiar em Deus é reconhecer que, por mais que não possamos ver a solução de imediato, Ele já a preparou para nós. Ele é fiel para cumprir suas promessas, e a sua visão está além da nossa compreensão limitada. Em Isaías 55, 8, 9, lemos: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso nos lembra que, mesmo em tempos de tribulação, os caminhos de Deus para nossas vidas são melhores e mais sábios do que qualquer plano que possamos criar. Ele vê o quadro completo enquanto nós vemos apenas uma parte. É natural se sentir inseguro diante de grandes dificuldades, mas a palavra de Deus nos incentiva a buscar sua força e direção. Em Salmos 34, 17 e 18, está escrito: Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Essas palavras são um consolo profundo, pois nos lembram que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está ao nosso lado, ouvindo nossas orações e pronto para nos resgatar. Quando passamos por momentos de dor e sofrimento, muitas vezes nos perguntamos se Deus está nos ouvindo. Mas a verdade é que Ele sempre ouve as orações de seus filhos. O simples fato de estarmos passando por uma dificuldade não significa que Deus nos abandonou. Pelo contrário, Ele está conosco, mais perto do que nunca, nos sustentando quando não conseguimos mais caminhar. Ele nos dá força, coragem e sabedoria para enfrentarmos cada desafio. E Ele tem o poder de transformar as situações mais desesperadoras em oportunidades de crescimento e aprendizado. A confiança em Deus também nos dá paz, uma paz que vai além do entendimento humano. Quando entregamos nossas preocupações e ansiedades nas mãos dele, começamos a experimentar uma calma interior, mesmo quando as tempestades externas continuam. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não é algo que podemos conquistar com nossos próprios esforços. Ela é um presente de Deus, uma tranquilidade que só Ele pode dar, que transcende todas as dificuldades. Quando confiamos nele, podemos descansar, sabendo que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando as coisas não parecem ir bem. Outro aspecto fundamental da confiança em Deus é que ela nos permite esperar com esperança. Esperar em Deus não significa ser passivo, mas sim confiar que, em seu tempo perfeito, Ele trará a solução. Às vezes queremos que as coisas aconteçam rapidamente, mas Deus tem um tempo perfeito para cada um de nós. Em Salmos 27, 14, somos incentivados a esperar no Senhor. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. A espera não é fácil, mas ela nos ensina paciência e nos fortalece na fé. Em momentos de incerteza, lembrar da fidelidade de Deus em nosso passado nos ajuda a manter a confiança no futuro. Quantas vezes Ele já nos resgatou? Quantas vezes Ele nos sustentou nos momentos de dificuldades? Ele nunca falhou, e Ele não falhará agora. O mesmo Deus que foi fiel no passado, continuará sendo fiel no presente e no futuro.
Ele não muda, e sua fidelidade é eterna. Quando nos entregamos totalmente à vontade de Deus, abrimos espaço para Ele trabalhar de maneira sobrenatural em nossas vidas. Ele pode nos surpreender com bênçãos inesperadas, com portas abertas que nem imaginávamos, e com soluções que vão além de nossa capacidade de entender. Como diz em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder de Deus em nossas vidas é ilimitado, e Ele pode fazer mais do que podemos pedir ou imaginar. Portanto, mesmo diante das tempestades da vida, não devemos perder a esperança. Devemos manter nossa confiança firmada em Deus, sabendo que Ele tem tudo sob controle. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, sempre presente em tempos de angústia. Quando passamos pela adversidade, podemos ter certeza de que não estamos sozinhos. Deus está ao nosso lado, guiando-nos, sustentando-nos e nos capacitando para superar qualquer obstáculo. Em conclusão, a confiança em Deus é a chave para a paz, a força e a esperança, mesmo nas situações mais difíceis. Ao colocarmos nossa fé nele, encontramos descanso para nossa alma e a certeza de que Ele está trabalhando em nosso favor. Lembre-se sempre, Deus é fiel, e em suas mãos, todos os desafios se tornam oportunidades de crescer e ser transformado. Confie no Senhor, e Ele fará maravilhas em sua vida. Amém. A confiança em Deus não é apenas uma questão de palavras ou de um pensamento positivo. Ela exige ação e disposição de abrir mão do controle. Na verdade, a verdadeira confiança em Deus é aquela que se expressa através da entrega. Isso é algo que desafia nossa natureza humana. Somos ensinados a tomar as rédeas da situação e a buscar resolver as dificuldades sozinhos, mas ao confiar plenamente em Deus, somos convidados a seguir um caminho diferente, o caminho da fé, da dependência e da rendição. Nos momentos mais difíceis, a tentação de se desesperar é grande. O medo, a insegurança e a dúvida tentam nos dominar, fazendo-nos questionar se Deus está realmente conosco. No entanto, é exatamente nesses momentos que a fé se torna mais poderosa. A confiança em Deus não significa que nunca passaremos por dificuldades, mas sim que, mesmo nas adversidades, podemos manter a calma e a esperança, sabendo que Ele está trabalhando para o nosso bem. Romanos 8:28 nos lembra disso. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo quando não conseguimos ver, Deus está operando nos bastidores, agindo em nossa vida de maneiras que não podemos compreender totalmente. A confiança em Deus também nos liberta do peso da ansiedade. Em um mundo onde as preocupações diárias são constantes, muitas vezes nos vemos sobrecarregados e preocupados com o futuro. Contudo, quando confiamos no Senhor, podemos entregar a Ele nossas ansiedades, e Ele se encarrega de nos dar paz. Em 1 Pedro 5:7, encontramos um versículo poderoso: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso significa que não precisamos carregar sozinhos os fardos pesados da vida. Deus está disposto a nos ajudar a carregar esses fardos e nos dar descanso para nossas almas. Às vezes, o que mais precisamos é de uma mudança de perspectiva. Quando enfrentamos dificuldades, podemos facilmente focar apenas nas circunstâncias negativas e nos problemas à nossa frente. Porém, a confiança em Deus nos permite enxergar além dos problemas e ver a esperança que Ele nos oferece. Em 2 Coríntios 4:18, Paulo nos lembra: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nossa visão pode ser limitada pelaquilo que vemos, mas Deus nos convida a olhar para Ele, que é eterno e capaz de nos transformar, independentemente das dificuldades temporárias. A confiança em Deus é também um lembrete de que somos seus filhos amados. Quando confiamos em Deus, estamos reconhecendo que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas, que não somos um acaso no mundo,
mas parte de um propósito maior. Isso traz uma profunda sensação de segurança. Se Deus está no controle e nos ama profundamente, então podemos descansar, sabendo que estamos seguros nas suas mãos. Como está escrito em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar uma esperança e um futuro. Quando confiamos nos planos de Deus, podemos ter a certeza de que Ele sempre fará o melhor para nossas vidas, mesmo quando não entendemos completamente os caminhos que Ele escolhe para nós. Essa confiança é o que nos permite avançar, mesmo quando o caminho à nossa frente parece incerto. Em Mateus 14, 29 e 31, vemos o exemplo de Pedro, que ao sair do barco para ir ao encontro de Jesus sobre as águas, teve fé para dar o primeiro passo, mas começou a afundar quando olhou para as ondas e se deixou dominar pelo medo. Quando Jesus o alcançou e o puxou para cima, ele disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? A lição aqui é clara. Quando olhamos para as dificuldades ao nosso redor, e não para Deus, nossa fé enfraquece. Mas quando mantemos os olhos firmes em Deus, mesmo as tempestades podem ser superadas. Por fim, a confiança em Deus não é algo que adquirimos de um dia para o outro. É uma jornada de aprendizado, de crescimento e de intimidade com Ele. À medida que passamos por desafios e vemos a fidelidade de Deus em nossas vidas, nossa confiança nele se fortalece. Não é necessário ter uma fé perfeita, mas uma fé genuína que busca a Deus em todos os momentos da vida, sejam eles bons ou maus. É por isso que, mesmo nos momentos de dor e sofrimento, podemos cantar, orar e esperar, porque sabemos que Deus nunca nos abandona. Ele é a nossa rocha, nosso refúgio e a nossa salvação. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se de que Deus está com você. Ele nunca falha, e você pode confiar plenamente nele para enfrentar qualquer tempestade que surgir. Que sua fé em Deus seja renovada a cada dia, e que você possa experimentar a sua paz, a sua força e o seu amor em todos os momentos da sua vida. Confie no Senhor, e Ele fará maravilhas em sua vida. Amém. Nos momentos de maior desafio, quando a vida parece nos sobrecarregar com provas e dificuldades, é natural que sintamos medo ou ansiedade. Essas emoções, embora naturais, podem se tornar um obstáculo à nossa confiança em Deus, nos afastando da paz que Ele deseja nos dar. Contudo, a Bíblia nos ensina a não nos deixar dominar por essas emoções, mas a lançar sobre Deus todas as nossas preocupações. Em Filipenses 4, 6, 7, somos instruídos: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando confiamos plenamente em Deus, entregamos nossas ansiedades a Ele, e em troca, recebemos sua paz, que transcende nossa compreensão humana. No entanto, confiar em Deus também exige paciência. Nem sempre veremos respostas imediatas às nossas orações, ou entenderemos de imediato por que estamos passando por determinadas provações. Mas mesmo nos períodos de espera, Deus está trabalhando em nossa vida. Em Salmos 27, 14, encontramos o conselho para esperar pelo Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A espera pode ser difícil, mas é durante esse tempo que Deus fortalece nossa fé, nos prepara para o que está por vir e nos ensina a depender ainda mais dele. Muitas vezes confiamos em Deus quando as coisas estão indo bem, mas é na adversidade que nossa fé é realmente testada. Quando os ventos da vida sopram mais fortes, é comum nos perguntarmos se Deus nos abandonou ou se realmente podemos confiar que Ele está ao nosso lado. No entanto, é justamente nessas situações que a presença de Deus se torna ainda mais real e palpável. Ele nos promete que nunca nos deixará nem nos desamparará, Hebreus 13, 5, e que sua fidelidade é imutável, mesmo quando nossas circunstâncias mudam.
Outro aspecto importante da confiança em Deus é reconhecer que Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes, o que pedimos em oração não é o que precisamos, e Deus, em sua sabedoria, nos dá o que é realmente bom para nós, mesmo que isso não se alinhe com o que esperamos. Em Isaías 55, 8, 9, Deus nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A confiança plena em Deus também envolve aceitar que Ele tem um plano melhor, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo em nossas vidas. Além disso, confiar em Deus nos leva a uma vida de obediência. A confiança verdadeira não se limita a palavras vazias, mas se traduz em ações. Quando confiamos em Deus, buscamos viver de acordo com seus mandamentos, sabendo que Ele sempre deseja o melhor para nós. João 14,15 nos ensina: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência não é um fardo, mas um reflexo do nosso amor e confiança em Deus. Ao vivermos conforme sua vontade, experimentamos a verdadeira liberdade e paz que Ele oferece. A confiança em Deus também nos capacita a sermos mais generosos e a amarmos aos outros, independentemente das circunstâncias. Quando confiamos plenamente em Deus, entendemos que Ele é a nossa fonte de tudo o que precisamos e que, ao compartilhar o que temos, estamos cumprindo seu propósito de amor e bondade. Em 2 Coríntios 9:8 somos lembrados: e Deus é poderoso para fazer que toda graça abunde para vós, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis para toda boa obra. Isso significa que, ao confiarmos em Deus, não precisamos temer a falta de recursos, pois Ele é generoso em nos abençoar e nos capacitar a ser uma bênção para os outros. É interessante perceber que a confiança em Deus também nos permite experimentar um crescimento espiritual profundo. À medida que entregamos nossas vidas a Ele, nossa fé é refinada e nossa compreensão de seu caráter é ampliada. Deus, em sua infinita sabedoria, usa até mesmo os momentos difíceis para nos moldar e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Tiago 1, 2 e 4 nos ensina que devemos considerar como motivo de grande alegria o fato de passarmos por várias provações, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Cada desafio é uma oportunidade de crescer em fé e confiança em Deus. Portanto, à medida que caminhamos pela vida, que possamos sempre confiar no Senhor, seja nos momentos de alegria ou de dor, na abundância ou na escassez. Que nossa confiança em Deus seja inabalável, sabendo que Ele nunca falha e que Ele sempre está ao nosso lado. Ele nos ama incondicionalmente e por isso podemos descansar em sua soberania e fidelidade. E ao fazermos isso, experimentaremos a paz que excede todo o entendimento, a alegria que não depende das circunstâncias e a confiança que nos fortalece para enfrentar qualquer desafio. Que a nossa confiança em Deus seja a base sólida sobre a qual construímos nossa vida. Que possamos sempre lembrar que, independentemente das tempestades que possam surgir, nossa fé em Deus será nossa âncora, e Ele nunca nos deixará afundar. Amém.